Olá, aluno, aluna, tudo bem com você? Eu sou o professor Maurício, do Colégio Renascer, da terceira série do ensino médio, professor de filosofia, e quero com você hoje aqui fazer uma revisão acerca da Revolução Científica. Antes disso, eu quero só aqui mesmo reiterar o compromisso que o Colégio Renascer tem com educação de qualidade, uma educação que tem o poder de ensinar teorias importantes, com certeza, mas também de nos motivar a um caminho de construção ética, de responsabilidade e compromisso com tudo. Tranquilo? E nesse âmbito, nesse mês de maio, nós iremos realizar de maneira muito acertada atividades remotas. Iremos sim utilizar dos meios tecnológicos, das novas mídias, dos avanços que a tecnologia nos dá, graças inclusive à evolução científica, e continuarmos as nossas aulas, né? Aulas que tenham significado, que nos motivam à reflexão. Beleza? E, para começar, eu quero falar com vocês que a evolução científica é um tema bastante vasto e de grande significância. Isso é algo inquestionável. E eu quero começar falando de Aristóteles, lá no século IV a.C. Aí me pergunta o aluno, professor, mas eu aprendi que a evolução científica ela vai ter seu auge aí, né, no século XVI, XVII. Concordo contigo. Mas eu quero aqui já iniciar dentro de uma perspectiva histórica, afirmando que Aristóteles ele vai ser o primeiro cientista da história da humanidade, porque ele vai trazer um método diferenciado de construir, de pensar filosofia, de pensar conhecimento, de interpretar a realidade. Vejamos por quê. Aristóteles ele vai ser o primeiro grande cientista do mundo, mediante as suas observações da natureza, do funcionamento do universo como um todo. Para quem não sabe, Aristóteles desenvolveu um trabalho magnânimo, de grande valia. Aristóteles trabalha questões das mais simples às mais paradoxais. Ele consegue sair da metafísica até o campo da ética. Então, Aristóteles, de maneira inquestionável, é um filósofo completo, que trabalha das questões naturais, das questões físicas, sociais, antropológicas, e aí vai. Eu quero aqui falar com vocês que a primeira teoria que buscou compreender o funcionamento do universo, a órbita dos planetas, etc., foi justamente o pensamento geocêntrico. E para quem não lembra, o geocentrismo é uma teoria aristotélica. E nessa perspectiva, nós já podemos ver que Aristóteles é um cara que está além da sua realidade, ele está anos-luz à frente daquele momento da Grécia. E nesta mesma perspectiva de análise, nós já compreendemos que ele, usando a sua observação, ele consegue criar um sistema de explicação racional, lógico, com limites, sem dúvidas, mas ele contribui organizando uma ideia que pudesse dizer o funcionamento e a colocação de cada planeta, de cada esfera dentro do universo. Beleza? É claro que nós temos que ser consciente de que Aristóteles ele traz uma explicação inicial que Galileu, que Nicolau Copérnico, que o Bruno, ele conseguiu inicialmente superar facilmente. Mas nós temos que entender que Aristóteles, os mecanismos, as ferramentas que ele tinha naquele momento, nós não podemos fazer esse anacronismo histórico e dizer que Aristóteles não contribuiu. Ao contrário, ele contribuiu com grande significância, beleza? Mediante o seu contexto, a sua época, a sua estrutura e os seus mecanismos, ferramentas que ele tinha para fazer ciência, ok? Para frente, eu quero agora aqui fazer um salto e quero entrar aqui na Idade Média. Saímos do mundo antigo e vamos agora para o mundo medieval. E já afirmo que, naquele momento, a ciência também ela era estruturada ainda por uma concepção geocêntrica. Mas os medievais, eles fizeram algo ainda de grande diferenciação. Por quê, professor? Porque a filosofia antiga, ela tenta alinhar, ela tenta justificar a fé a partir da razão. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando falamos em pensamento medieval, nós estamos refletindo acerca da unificação da filosofia com o pensamento, com as crenças, com as ideologias do cristianismo.
Quando você for analisar o mundo medieval, você deve entender que este mundo ele é justificado por uma visão teocêntrica. Professor, e o que é que tem a ver o pensamento de geocentrismo, de compreensão da organização do universo de Aristóteles com o teocentrismo? Tudo. Por quê? Porque no medievo, os pensadores, os cientistas daquela época utilizaram a visão de Aristóteles para justificar a ideia do teocentrismo. A Terra como centro, o céu em cima e, logicamente, a questão teológica, doutrinária do inferno ser embaixo. Então, aqui é uma comparação muito simples, uma analogia simples para entender a justificativa teológica daquele momento. Porque ciência e teologia era basicamente a mesma coisa. Para você ter ideia, naquele momento, o pessoal da área da medicina não poderia nem, por exemplo, abrir um cadáver, porque a igreja via aquilo como um grande pecado, pelo fato do corpo ser templo do Espírito Santo, ser uma criação de Deus, ele não poderia ser colocado como uma questão de objeto para analisar a nível científico. E nesse momento, doenças, a medicina, ela era muito restrita. Logicamente, as doenças mais simples se tornavam um grande caos. A nossa análise aqui, nós iremos também avaliar dentro dessa conjectura que o pensamento medieval, como já disse a priori, já reiterei várias vezes, ele está enraizado numa vertente teocêntrica. Ou seja, todo o mundo do medievo, todas as realidades, as relações políticas, econômicas, sociais, educacionais e, claro, religiosas e qualquer outro aspecto ou fenômeno da sociedade deveriam ser ponderadas na vontade de Deus. E se Deus está no céu, quem aqui o representa é a igreja e, no período, a Igreja Católica. Por isso que nós vamos ver na história, as ideias, a teoria da iluminação, o pensamento de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, que eles fazem uma releitura do pensamento platônico e aristotélico para poder justificar aquela estrutura da sociedade do medievo. Beleza? Mas aí, eu quero agora aqui dar um outro salto ainda dentro da Idade Média. Por quê, professor? Porque vai aparecer 3 caras de maneira respectiva que vão contribuir de maneira significativa para a revolução científica, para a revolução copernicana. Professor, eu quero aqui entender isso. Vou te ajudar, cara. Seguinte, primeiro, cito o grande Nicolau Copérnico e a sua teoria do heliocentrismo. Copérnico conseguiu fazer algo de grande importância para a ciência. Ele, utilizando as ferramentas naquele momento que eram acessíveis, os seus estudos, ele conseguiu elaborar uma teoria acerca do universo e ele compreendeu que, na sua observação, era correto afirmar que o centro do universo não era a Terra, como defendia a ciência, a teologia e os dogmas da Igreja Católica naquele momento, mas sim o Sol. E hoje nós sabemos que, inclusive, o universo tem sim esta compreensão mediante o movimento de rotação e translação da Terra. Você vê quando a Terra faz esse movimento sobre o seu próprio eixo e quando ela faz ao redor do Sol, que equivale justamente ao período de um ano, basicamente. Então, Nicolau Copérnico ele vai conseguir trazer uma novidade muito grande, muito aprimorada para a ciência do momento. E, logicamente, quando ele foi conversar isso com os chefes da Igreja Católica, com cientistas daquela época, porque, entre aspas, porque muitos cientistas faziam parte do próprio clero. Então, tudo que deveria ser ciência deveria estar alinhado à teologia e às verdades da Igreja Católica. Por isso que, nesse mesmo período, Copérnico não conseguiu colocar para frente a sua grande descoberta. E também vamos ver aqui a contribuição do grande Giordano Bruno, que vai ratificar a teoria de Copérnico. No entanto, a Inquisição daquela época, não aceitando as suas ideias, logicamente, nós sabemos que o triste fim do Giordano Bruno. Beleza?
e acabou que ele foi punido pela Inquisição, né? E a história já nos diz o que aconteceu. Para frente, eu vou agora citar outro cara que vai comungar dessas mesmas ideias, desse pensamento heliocêntrico, chamado de Galileu Galilei, físico, matemático, astrônomo, filósofo, era o cara, né? De grande importância para o conhecimento, para a ciência como um todo. Galileu, ele vai reiterar a tese que foi promulgada a priori por Nicolau Copérnico. E ele ratifica, através de um telescópio, alguns dizem que na época, na verdade, seria uma luneta, ele consegue reafirmar a teoria de Copérnico, dizendo para a igreja naquele momento que o centro do universo não era a Terra, como a igreja ensinava de maneira equivocada, mas sim o Sol. E nessa mesma perspectiva, nós temos que compreender que esses rapazes, né, Bruno, Copérnico, Galileu, eles tiveram uma grande significância para a evolução da ciência de hoje, porque eles trouxeram uma visão mais ampliada, apurada, com um caminho racional, metódico, analítico, para entender o funcionamento do universo. E a partir da evolução científica, nós, consequentemente, na Idade Moderna, no período antropocêntrico, nós, nesse momento, né, enquanto humanidade, podia, então, construir uma ciência mais acertada. E aí, na modernidade, vai aparecer outro cara de grande importância, chamado de René Descartes, que, inclusive, é o pai da modernidade, mediante sua contribuição com a dúvida metódica ou a dúvida hiperbólica. Mas isso é assunto para outra aula. Tranquilo? Quero aqui concluir com vocês, dizendo que, se você hoje pode utilizar um smartphone, né, o meu já é um pouquinho ultrapassado, com certeza, né, o seu deve ser melhor, tá certo? Podemos aqui ter essa videoaula, podemos ter uma ciência que podemos realmente confiar. Tudo isso é graças a uma revolução científica. Homens, mulheres que na história, segundo o campo da razão, da observação, do pensamento crítico, inclusive tiveram que dar a sua vida para que fosse possível hoje nós termos uma ciência que nós podemos confiar e ter certeza que a coisa vai ser resolvida. E eu concluo, por fim, sem mais delongas, dizendo que hoje nós passamos por um momento de muita complexidade, de divergência de opiniões frente à crise do coronavírus, que, por um lado, nós temos fake news, ideias equivocadas, pensamentos desencontrados, e temos a ciência. Homens, mulheres que no tempo contemporâneo continuam a estudar, a pesquisar, a entender o problema coronavírus. E nesse momento nós, enquanto jovens, enquanto sociedade, temos que dar credibilidade, temos que confiar na ciência, porque a ciência parte de um campo racional, lógico e experimental. E a sua finalidade é tentar responder às questões e melhorar a nossa vida. Se você tem alguma crença, independentemente de qual for ela, tranquilo, nós podemos se acreditar no ser maior. Mas se realmente você acredita no ser maior chamado Deus, como também eu acredito, nós temos que compreender que a partir do atributo divino chamado de onipotência, que Deus tem todo o poder, Deus nos deu a inteligência. E os cientistas, devido a essa inteligência, podem aí nos ajudar neste momento. Por isso, vamos ratificar a campanha #Fique em Casa, seguindo orientações da OMS, dos órgãos públicos de saúde, fazendo a nossa parte, para que daqui a pouco possamos estar de volta à nossa normalidade. A você, forte abraço, virtual, fique com Deus aí, tudo de bom, até a próxima aula. Valeu!